Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a semana 7 da NFL, semana que já virou história. E também já trazer também os jogadores aí disponíveis, que podem estar disponíveis nas suas ligas, além de já começar a fazer uma previsão também dos confrontos da próxima semana, semana 8, que inclusive, semana 8, né, para quem estava preocupado com as duas últimas semanas aí, que seus times tinham semanas de folga e tudo mais, semana 8 não teremos esse problema, todos os times irão jogar, não tem nenhum time que estará em bye week. Mas, né, eu acho que tem muita gente que até gostaria que o time tivesse em bye week do que algumas lesões que a gente tem visto aí, que estão encerrando temporadas de alguns jogadores ou tirando de ação por algumas semanas, né? Isso aí acaba atrapalhando bastante essa reta de meio de temporada, dá pra se dizer assim, né? A gente tá chegando passou agora da metade da temporada regular, entre aspas, se a gente pode dizer, do Fantasy, pensando em ligas que tenham 14 semanas de temporada regular, semana 15 com Wild Card, semana 16 semifinal e semana 17 a final, né? Mas, né, paciência, essa faz parte do Fantasy, faz parte da brincadeira, a gente conseguir se organizar, criar melhores elencos, não tem como prever nenhuma lesão nem nada disso, né, mas faz parte da bagunça que é o Fantasy Football, né, tem times que começam muito bem que depois caem, tem times que começam bem e se mantêm e são campeões, tem times que começam mal depois conseguem ajustar e melhorar, e essa aí que tá toda a parte legal do Fantasy, essa possibilidade de transformação durante a temporada, né? Isso é muito bacana e quem fica para trás, quem não se movimenta, quem não vai atrás de waiver, quem não vai atrás de troca. Eu mesmo sou um cara que, assim, ligas redraft, eu sou um cara que eu não sou um cara muito... Eu sou a favor de trocas e tudo mais, mas às vezes eu não tenho tempo, não paro um tempo para dizer, deixa eu ver o que o meu time precisa, deixa eu procurar alguém que de repente trocaria comigo, alguma coisa assim. Eu vou normalmente muito mais no final da temporada regular para tentar ou melhorar o elenco para os playoffs ou fazer alguma modificação para tentar chegar nos playoffs. Mas nesse último final de semana eu acabei conseguindo fazer algumas trocas ali, me movimentei em algumas ligas e já dar uma cara nova pro time. Não deu muito certo pra primeira impressão, assim, algumas trocas, mas também não ia ter muito o que fazer. Bom, vamos lá, vamos falar aqui dos principais destaques posição por posição nessa semana 7 da NFL. Primeiro, começando pelo grande destaque na posição de quarterback, que foi o Lamar Jackson, né, nesse Monday Night Football. Eu já vinha falando na semana passada que seria um jogão, né, eu acho que o jogo, ele chegou em certo momento a parecer que não ia, né, que estava entregue e tudo mais, e o Tampa Bay Buccaneers mostrou uma resiliência, mostrou que queria estar vivo no jogo, né? Infelizmente a gente teve a lesão do Chris Godwin aí, que ele quebrou o tornozelo e está fora da temporada, o último ano de contrato dele também lá com os Buccaneers, vamos ver o que vai acontecer com a carreira dele, né, daqui para frente. Mas enfim, voltando aqui, tivemos um jogo excepcional do Lamar Jackson, 33.44 pontos para ele, 5 touchdowns na semana. Grande destaque aí, por larga margem, o melhor jogador da semana em quesito touchdown, porque o Baker Mayfield veio logo atrás dele, com 29 pontos nessa semana. Não teve 5 touchdowns, mas ele teve 3 touchdowns, 370 jardas pro Baker Mayfield, e ele teve mais 22 correndo, né? 30 menos do que o Lamar Jackson, claro. Mas teve uma atuação aí bem interessante também. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu acredito, né, deixar um abraço pro João Maurício, pro Mafra, que o Sideline Talks dessa semana vai estar em clima de velório, né, porque o pessoal é fãzaço do Baker, eu também gosto muito dele. E agora sem Mike Evans por algumas semanas, provavelmente, sem Chris Godwin até a final da temporada. É Cade Otton, Sterling Shepard, Jalen McMillan, quem mais? Não tem o Darden lá também, ou o Darden é dos Browns. Agora eu não vou lembrar, mas enfim. Depois a gente vai falar, inclusive, sobre isso na parte dos waivers aí, que tem uma dica bem boa. Já que eu comentei em podcast, né, também avisar pra vocês, hoje à noite estarei gravando com os parceiros do Quarta para 3. Isso aí.
pessoal me chamou, me convidou a participar do podcast dele. Deixar um abraço aí pro Gabriel e pro Ângelo. A gente vai estar trocando uma ideia também sobre a semana, sobre futuros. Enfim, vai ser bem bacana, bem bacana. Quem não acompanha, já segue o pessoal aí, 4x3. Tem episódios no Spotify e provavelmente em outros agregadores também, né? Eu acompanho pelo Spotify, então fica um pouco mais meu mundinho Spotify aqui. Então não deixe, já segue lá que aí quando pintar o podcast aí vocês vão ouvir esse episódio que vai ser muito bacana, trocar uma ideia com o pessoal. O programa deles é muito engraçado, é sério, é outro... Tem gente que diz que eu levo de um jeito legal, mas vocês não ouviram eles ainda, então vocês não perdem por esperar. Outros destaques na posição de quarterback, uma grande pra mim surpresa, né? Russell Wilson, 264 jardas, 2 touchdowns para ele. Não participou muito do jogo terrestre, né? Mas garantiu aí pontinhos muito bons na semana. Terminou em terceiro melhor quarterback da semana no Sunday Night Football, pegando a vaga do Justin Fields. E a gente viu por quê, né? O Russell Wilson deu uma outra cara para esse ataque, né? Um time que fez 37 pontos contra a boa defesa dos Jets, que parou apenas nos 15. Quarto melhor quarterback da semana foi o Jalen Hurts, né? 23 pontinhos para ele. Também aí 22 jardas carregadas, passou pouquíssima bola, teve apenas 14 tentativas de passe, acertou 10 deles. Não foi um jogo muito bom, mas 2 touchdowns corridos ajudaram ele a ter essa grande pontuação, né? O famoso Konami Code que a gente fala, né? Outro cara que é um Konami Code que a gente vê aqui, ele fez um touchdown no jogo inteiro, aéreo, mas ele teve um touchdown terrestre. Correu para 64 jardas, passou para menos de 150, mas foi o quinto melhor da semana, que foi o Kyler Murray, num jogo onde eles venceram por 17-15 os Chargers, né? Um jogo assim que eu particularmente não acompanhei, fui ver só depois de acabar Ravens e Buccaneers, mas eu acho que bom que teve esses dois jogos, né? Porque senão se tivesse só Cardinals e Chargers seria um problemão. Outros caras que se destacaram na semana, a gente tem aí o Josh Allen, né? Ele é automático, né? O Josh Allen não é o melhor da temporada é o Lamar Jackson, mas ele é o quarto melhor quarterback. Na sequência, Drake May com mais uma grande atuação. Duas semanas seguidas onde ele passa dos 20 pontos. Essa semana teve um touchdown a menos, mas acabou aí tendo mais jardas aéreas do que na semana passada, o que lhe deu um pouquinho mais de ponto, além de não ter também as interceptações que lhe tiraram pontinhos, ele tem uma pontuação ainda melhor contra Houston. Na próxima semana joga contra os Jets, né? E visto o que o Russell Wilson fez, a gente fica com uma esperança. Outros caras que foram bem aqui, a gente pode destacar o Brock Purdy, 212 jardas. Não teve touchdown, mas é outro cara que teve 2 touchdowns corridos e ajudou bastante. Marcus Mariota vem logo na sequência, né, com 19.6 pontos nessa semana. O Mariota que entrou aí no lugar do Jayden Daniels, que saiu com uma lesão nas costelas, que a princípio ele não deve perder tempo, mas fica de olho. Não diria que o Mariota é uma opção de waiver nesse momento, mas dado o jogo que ele fez, tendo 2 touchdowns passados, não foi um jogo absurdo, mas eu não sei qual que é a liga que tu joga, daqui a pouco tu joga aquelas ligas malucas de 32 times, né? E aí ele pode estar até disponível. Outro destaque ali para fechar os destaques na semana, dá para se dizer assim, Jordan Love, né, passou dos 19 pontos também, né, 18.8 para falar a verdade, 3 touchdowns, 2 interceptações, o que lhe tiraram pontinhos que lhe colocaria pelo menos aí dentro dos quarterbacks que fizeram mais do que 20 pontos. Na turma do meião, que não, né, foram tudo aquilo, mas não comprometeram, a gente teria ali Sam Darnold, Jared Goff, Geno Smith, né, e aí depois de 15 pontos para baixo, a gente passa a ter Aaron Rodgers, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Patrick Mahomes, né, que... Cara, o Mahomes, olha, atualmente 22º quarterback. O melhor quarterback da NFL é apenas o 22º quarterback para fantasy. Né? Se tem outro quarterback melhor, talvez o Lamar Jackson. Tem que pensar bem, né? Mas pode ser. Eu acho que essa é uma discussão bem boa, inclusive, para se fazer até o final da temporada. Quem que é melhor, Lamar Jackson ou Patrick Mahomes? Por tudo que o Mahomes fez, eu acho, ainda sou time Mahomes nessa questão NFL. Agora Fantasy, né, é outro papo mesmo. E destaques negativos na semana, que a gente pode destacar aqui, Andy Dalton, né, terrível.
Os Panthers, olha, pelo amor de Deus, cara, nada funciona nesse time. Aidan O'Connell também, que foi mal na semana, 2 pontinhos pra ele. A gente teve o Spencer Rattler na quinta-feira de noite contra os Broncos. Era um confronto difícil, sim, mas ele passou 35 vezes a bola e não chegou a 180 jardas. Teve umas corridas também, mas sem touchdown terrestre, sem touchdown aéreo. Fez uma pontuação bem baixa. Matthew Stafford, mais uma semana aí que ele não consegue pontuar, e essa foi uma das piores semanas dele na temporada. Os Rams também não se ajudam. A gente teve a lesão do Deshaun Watson, fora da temporada, Jayden Daniels que se machucou e acabou, para quem estava esperando alguma coisa dele, não conseguiu se concretizar. CJ Stroud, 5.34 pontos, né? Ele acertou menos da metade dos passes nessa semana, uma atuação bem ruim de alguém que vinha jogando bem. A gente teve ali o Anthony Richardson voltando, não fazendo lá muita coisa. Ganhou algumas coisas algumas jardas correndo, mas bem abaixo daquilo que a gente esperava, né? Apesar das lesões e tal. Mal. O próprio Kirk Cousins não teve uma boa semana e o Daniel Jones a gente já esperava, né? Então não tem muito o que falar. Entre os running backs, a não ser que tu esperava, porque ele teve uma semana melhor lá, que ele ia contra os Eagles fazer alguma coisa, né? Ele foi sacado no primeiro quarto de jogo umas 5 vezes, eu acho. Não foi 5, mas no primeiro tempo acho que foi. Então, teve um drive que ele foi sacado 2 vezes, né, na sequência, assim, na mesma drive, na mesma descida, vamos dizer assim, não na mesma descida, não. Nas 3 descidas ali. Ele teve 2 sacks, se eu não me engano, na mesma pegada. Entre os running backs, grande destaque da semana foi o Jahmyr Gibbs, né, do Detroit Lions. A gente teve até um David Montgomery que saiu machucado por um tempo, depois voltou, e eu não sei como é que ele terminou o jogo. Vamos ver aqui. Né? 116 jardas pro Jahmyr Gibbs, é uma pontuação, correu, hein? Dealing with a contusion, os caras lê meio rápido, lê uma concussion, aí não ia dar muito certo. Montgomery should be fine to play week 8. Ok, então ele deve jogar na próxima semana sem problema nenhum. Foi só o susto mesmo, menos mal pra quem tem ele, pra quem tá gostando de ver esses Lions. Agora o Jahmyr Gibbs chegou nos 30 pontos em half PPR com 116 jardas corridas, 2 touchdowns e mais 44 jardas aéreas, totalizando 160 jardas de scrimmage. Excelente atuação do Gibbs. Logo na sequência a gente teve um cara que jogou na segunda-feira de noite, que muita gente já dava como perdido, inclusive eu, né? Não teve uma excelente participação na partida, a gente for ver, foram 10 carregadas dele. Buck Irving teve 9 carregadas e o Sean Tucker teve 5. O Sean Tucker perdeu espaço. Era esperado, tá? Ele teve uma boa atuação na semana passada sem o Rachaad White, com o Buck Irving não conseguindo performar tão bem. Mas o que vinha se falando durante a semana era que o Rachaad White voltaria para a rotação. E chegou um momento do jogo, eu vi um Twitter, alguma coisa assim, que eles tinham cada um tinha 5 corridas no jogo, né? E eu acho que vai ser muito isso. Deixa os caras correr, vê quem tá com as mãos quentes, como a gente fala, e dá mais oportunidades para esse cara. Nesse jogo foi o Rachaad White, né, mas o destaque maior dele foi aéreo. 6 de 6, 71 jardas, 2 touchdowns aéreos pro White, sendo aí o segundo melhor na semana. Na sequência a gente tem Saquon Barkley, que teve um jogo absurdo, inclusive ele poderia ter batido recordes nesse jogo. Tem até um vídeo bem bacana que se vocês quiserem ver aí, provavelmente tá nas redes sociais dos Eagles, ou eu vi no Twitter, deve ter alguma coisa no Instagram também, onde o Nick Sirianni, sabendo dessa questão dos recordes, fala com o Saquon Barkley. Ó, eu vou botar o time reserva, porque os Giants já tinham botado o time reserva, mas eu posso manter pra gente conseguir fazer esse teu recorde pessoal e tudo mais. E ele disse, não tem problema, não, vamos dizer, sem egoísmo nenhum, deixa a gurizada entrar aí, deixa o pessoal ter a sua oportunidade, não tem problema, o meu recorde ele disse, não tem problema nenhum, ainda o Sirianni insiste, ele disse, não, deixa, eu quero ver eles jogarem aí. Então, atitude muito profissional, muito bacana do Saquon Barkley, que parece ser um cara, assim, e até durante o jogo, né, ele trocando ideia com o Dexter Lawrence, que eles são grandes amigos, toda a questão de como os caras dos Giants gostavam dele, do respeito que ele tem pela instituição do New York Giants, né, apesar de sempre sair uma pegadinha aqui, um negócio ali e tal, que faz mídia e tudo mais, a gente vê que por trás ele é um cara muito profissional. E é bacana isso, é bacana ver jogadores que eles se tornem ídolos e que eles deem exemplo também, né? Isso eu acho muito importante no esporte, né? Com tanto
né? A gente vê mais problemas muitas vezes nos ídolos do que coisas boas, né? Mas enfim, muito legal a atitude do Saquon Barkley. Zero egoísmo, foi o terceiro melhor da semana. Na sequência a gente tem Joe Mixon e Derrick Henry, né? Ambos aí também. O Derrick Henry fez um jogo absurdo. Ele atualmente é o candidato, o primeiro candidato, né? O que tem mais chances de ganhar, segundo as odds, aí o prêmio de jogador ofensivo do ano. É o melhor running back da temporada, né? O Joe Mixon, que vem fazendo boas atuações, 3 semanas já de 4 que ele atuou acima dos 25 pontos, é simplesmente absurdo, absurda a média dele, né? E mais uma semana muito boa. Outro cara que teve uma semana muito boa foi o Javonte Williams, né? Pra quem, né, ouve este podcast, sabe que eu sou um Jaleel McLaughlin guy aqui, né? Esperava que o McLaughlin pudesse dar um passo a mais, mas sempre que parece que o McLaughlin dá uma rateada, o Javonte Williams vai bem, e o Javonte Williams não vai muito bem, o McLaughlin não aproveita. É um jogo, né? E o Javonte Williams tem aproveitado bem. Foi o melhor jogo dele da temporada. Não tinha tido jogos assim até agora. O melhor jogo dele antes tinha sido contra os Raiders, 13.6 apenas pontos em half PPR. Contra os Saints ele fez 24.6, foi muito bem mesmo, né? E foi um dos melhores da semana aí. Logo na sequência a gente tem Tank Bigsby, que aproveitou a oportunidade que o Travis Etienne não jogou nessa partida. Quase 120 jardas para ele, corridas 26 carregadas. Foi praticamente dele. O D'Ernest Johnson até entrou, teve 9 carregadas pro D'Ernest Johnson, mas teve uma sequência no final do jogo ali onde eu não sei quantos o cara da transmissão tava contando a quantidade de corridas que os Jaguars só chamavam corrida, cara. Então foi assim, vamos garantir esse resultado aqui correndo, gastando tempo. Na sequência tivemos Breece Hall, Kenneth Walker, Bijan Robinson e Kareem Hunt na turma aí dos que fizeram mais de 20 pontos, né? Então foi uma semana muito boa para os running backs, para quem apostou em running backs, né? A gente tem uma pontuação bem alta para ser um running back 1. Vamos ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O top 12 termina com Kyren Williams, que atualmente é o quarto melhor running back da temporada, com 19.6 pontos. Apesar dos Rams, né, não ser aquela coisa, 2 touchdowns para ele. Ele vem tendo uma média aí de praticamente 20 carregadas por partida. Kyren Williams, olha, fazendo aquela temporada. Ali na sequência ainda de caras que pontuaram muito bem, a gente teria o Aaron Jones, quase 100 jardas para ele. Se for contar jardas de scrimmage, passou. Teve um touchdown terrestre também. E o Josh Jacobs aí com um touchdown aéreo e ficou pertinho das 100 jardas. Também fez uma boa pontuação. Depois da turma do meião, a gente tem 2 jogadores que passaram das 100 jardas, o Najee Harris e o James Conner. Mas não conseguiram fazer tanta pontuação. Eles tiveram fumble nesse jogo? Não, cara. Nossa. Uma pontuação... É que a pontuação dessa semana dos running backs, ela foi muito alta, ela foi muito fora o Conner teve um fumble sim. E o Buck Irving também teve uma boa participação nessa semana, apesar de ter sido o segundo mais bem acionado. Entre os destaques negativos dos running backs, podemos destacar aqui, eu vi algumas pessoas querendo chamar uma atenção para o Brandon Allen na semana passada. Eu não sei da onde que isso surgiu, tá? Mas ele segue sendo o número 2 e bem atrás, né, do Breece Hall, né? Outros jogadores aqui, Antonio Gibson, eu acabei escalando numa liga que se jogasse o Ramondre Stevenson eu iria tirar, acabei não tirando, né? Ele acabou não fazendo uma boa pontuação, mas, né? Falamos do Tyron Tracy. A gente teve um Devin Singletary com 5 carregadas mais uma recepção, 2.6 pontos apenas em half PPR, enquanto que o Tracy teve 6 carregadas, 3 recepções, 4.7. Não foi uma boa atuação nem de um nem de outro, mas a gente viu que o pessoal deu uma oportunidade pro Tyron Tracy e isso deve se manter, tá? Ele é mais jogador do que o Devin Singletary. Austin Ekeler não teve bom jogo, apesar de ser um jogo onde o script era muito bom, o jogo se deu ficou na mão dele, só que assim, ele teve apenas 4 oportunidades de corrida, 2 passes, né? Então, não entendi muito bem o que aconteceu aqui nesse jogo. Zamir White segue mal, né? Outros jogadores aqui, Ramondre Stevenson não conseguiu, por mais que a Tony Gibson foi mal, o Stevenson também foi mal, né? 7 carregadas para 18 jardas apenas para ele, uma pontuação
bem baixinha. Alguns caras estavam apostando no Algier, né, mas ele já vinha dizendo, né, não tem essa... tinha gente colocando ele inclusive como waiver na semana passada, porque ele fez 105 jardas, 18 carregadas e tal, mas foi o jogo que a gente queria que o Austin Ekeler fizesse, por exemplo, né, o número 2 atuando, correndo com 18 vezes. Isso não aconteceu com o Ekeler. Trey Sermon foi um destaque negativo, né, ainda bem que eu não caí nesse golpe aí, mas sem o... Jonathan Taylor, mais uma semana. Quem teve mais oportunidades acabou sendo o Tyler Goodson. E foi quem aproveitou melhor. Teve um touchdown, não teve uma pontuação tão boa, mas também não tão ruim. Alvin Kamara, destaque negativo da semana. Apenas 5.4 pontos, 7 carregadas, 7 alvos para ele, né? Ele que vem sendo muito acionado. É o segundo melhor running back da temporada em pontos totais, mas fez uma pontuação bem ruim. Outros destaques negativos, a gente pode ter a duplinha aí, Zach Moss, Chase Brown, que não tiveram, né, o Chase Brown teve 15 tentativas de corrida contra 6 do Zach Moss, e ambos terminaram com 6 pontos aí, mais ou menos. Tony Pollard também não foi muito bem, mas a gente já entra na turma do meião, melhor deixar quieto. Indo para os wide receivers, né, a gente tem aí o grande destaque da semana, a gente teve destaques com muitas pontuações na posição de running back, o que acabou refletindo também na posição de wide receiver, né? Que se o running back fez muito ponto, alguém deixou de ponto de fazer, e muitas vezes o jogo fica aberto, que o time começa... o jogo vai se fechando, na verdade, né? O time começa a utilizar mais o jogo corrido, e aí menos os wide receivers, né? Menos forçar wide receivers. Tanto que nessa semana a gente teve apenas 3 wide receivers que passaram das 100 jardas aéreas. Um deles foi Amon-Ra St. Brown, pelo Detroit Lions, 8 de 8 para 112 e um touchdown. Rashad Bateman, destaque nessa semana, 4 de 4, né? 121 jardas e um touchdown. E o George Pickens, com 5 de 9, 111 jardas e um touchdown para ele. Outro cara que foi muito bem, não teve 100 jardas, mas foi muito bem na semana, foi o Brian Thomas Jr., do Jacksonville Jaguars, 5 de 5, 89 jardas, um touchdown para ele. Justin Jefferson logo atrás no top 5, com 7 de 8, 81 jardas e um touchdown. Teve muita gente, nenhum wide receiver fez 2 touchdowns na semana, né? A maioria ficou por ali, uma quantidade boa de jardas, né? E quem teve um pouquinho mais de jarda que o outro foi um pouquinho melhor. Mas na sequência a gente tem aí DK Metcalf, AJ Brown, T. Higgins, Drake London, Ja'Marr Chase, Cedric Wilson, Amari Cooper, né, estreando. Amari Cooper estreou 4 de 5, 66 jardas, um touchdown para ele. Eu falei que só tinha 3, na verdade teve outro jogador que passou das 100 jardas aqui, mal eu. O Keon Coleman, 125 jardas em 4 alvos para ele. Se tivesse saído com o touchdown, teria sido um dos melhores jogadores da semana, né? A gente tem, né, quando a gente vê esses jogadores aqui pontuando, a gente, bom, menos mal, né? Até teve gente que me perguntou no final de semana, no Dúvidas de Última Hora, sobre o Bateman. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre o Bateman. Só que ele vem atuando como o terceiro wide receiver. Nesse jogo jogou um pouquinho mais. Se eu não me engano, o Zay Flowers saiu machucado. Ele ficou fora um tempo e depois voltou, né? Mas o Zay Flowers teve apenas uma recepção. Não foi um jogo assim absurdo do ataque aéreo. O Mark Andrews foi envolvido, né? Como é que ficou o Mark Andrews? Eu já vou chegar lá, mas 4 recepções, que passou pouca bola o Lamar Jackson. 17 recepções só ele gerou, né? 17 passes completados. Então acabou aí Zay Flowers ficando de fora desse né, uma posição boa. Ele que atualmente é o Zay Flowers vem fazendo uma boa temporada, 21º. Mais ou menos também. Mas Rashad Bateman, eu não tenho tanta essa esperança nele. Vai ser um dos caras que eu vou falar depois, mas muito cuidado. Poucos targets, alvo em fundo de campo. Esse jogo ele estourou. É um cara que vai ser 8,80 até o final da temporada, muito provavelmente, né? Outros jogadores que tiveram mais ou menos uma pontuação ali, Cedric Tillman, do Cleveland Browns. Então, para quem apostou nele em waivers, 8 de 12, 81 jardas para ele, né? Foi um alvo bem utilizado aí nessa semana. Não esperava isso. Particularmente não tinha tanto essa... A gente tem Romeo Doubs, Terry McLaurin, Dotavion Wicks também, Michael Harman, mas aí a gente já começa a cair a pontuação. Realmente, a pontuação dos wide receivers nessa semana ela foi bem baixa mesmo. Entre os destaques negativos, a gente tem o Jameson Williams, que inclusive tomou uma suspensão de 2 jogos. Ele que teve apenas uma recepção, mesmo para 1 jarda. Não, para menos 4 jardas, desculpa.
Ele fez 0.10 pontos na semana. DeAndre Hopkins negativou, né? Ele tá com problema na perna também, mas esteve presente em 60% do jogo. Teve uma recepção para menos 2 jardas e sofreu um fumble na jogada, para ter uma ideia, né? Bem ruim. Josh Downs, para quem vinha aproveitando aí que ele vinha tendo 3 semanas muito boas, ele teve uma semana de baixa nessa semana. Engraçado justamente quando volta o Anthony Richardson, né? Então, muito cuidado com os wide receivers de Indianapolis Colts com o Richardson. Devonta Smith apagadíssimo, né? Ele que correu rota, se envolveu, mas apenas uma recepção para menos 2 jardas em 2 alvos na sua direção. É uma semana bem ruim. Eu tenho ele numa liga e foi um dos responsáveis por me fazer perder, provavelmente, né? Então, né, uma semana ruim para ele. Darius Slayton não fez muitos pontos, DeMarcus Robinson segue mal. Tyreek Hill, um passe apenas, né? 1.8 pontos em half PPR. Jalen Waddle logo atrás com 1.6 pontos, né? Então até que não volte tua. Estão dizendo que ele pode voltar na semana que vem, algo assim, né? O que seria muito bom para quem tem esse jogador. Eu tenho o Tyreek Hill em umas 3, 4 ligas pelo menos. Na minha liga principal eu tenho ele e eu até tava brincando hoje com o pessoal dizendo, eu não consigo colocar ele no banco, cara. Não consigo colocar ele no banco. Só que, cara, eu vou ter que colocar, não tem muito o que fazer, né? Outros jogadores que foram destaques negativos nessa semana, o Jerry Jeudy, que eu achava que era quem daria o passo a mais sem o Amari Cooper, ele não conseguiu, 1 de 5 apenas para ele. Demario Douglas era uma aposta aí de muita gente, acabou ficando apenas com 2 recepções. Não foi muito bem na partida lá em Londres. Outros jogadores aqui que a gente pode destacar. Christian Kirk também, apenas uma recepção para 24 jardas. Brandon Ayuk machucou, tá fora da temporada, né? Outra baixa grande. Zay Flowers já comentei. Marvin Harrison Jr. também muito quieto nesse jogo. 6 de 3 para 21 jardas apenas, né? Então não teve uma boa partida. Para quem apostou no Smith e Jigba também não foi muito bem. Davante Adams na sua estreia ficou aí apenas com 30 jardas, apesar de ter 9 alvos na sua direção, agarrou apenas 3 bolas, né? Um grande destaque negativo também que não tá... Por que não apareceu aqui, cara? Ou eu que não falei? Do Tank Dell. Acho que é porque ele não fez nada, daí não aparece nem nos 0 pontos, cara. Que absurdo, que absurdo. Tank Dell, vou achar aqui, vou procurar. Eu sei porque eu tenho ele na minha liga principal e ele ficou zerado, né? Ele teve 4 alvos nessa direção, 0, exatamente 0. Eu lembrei dele porque eu vi também aqui o seu colega, onde está? Stephon Diggs, 5 de 7 para 23 jardas apenas, uma partida bem ruim mesmo. Assim, a gente tem vários destaques negativos, né? Malik Neighbors não conseguiu atuar bem também contra os Eagles, Led McConkey, Darnell Mooney, que fez alguns jogos aí. Aqui a gente já tá... O Michael Pittman fez 8 pontos, pra mim já tá ótimo pela semana ali, que dentro do top 12 a gente já tem um cara com 15, então tu imagina, né? Foi uma semana um pouco triste pros wide receivers. O que não foi triste foi para alguns tight ends também, né? Tight ends foram muito bem na semana. Jonnu Smith, aí 7 de 7, 96 jardas, um touchdown pro Jonnu Smith. Cara, que partida. Cara, por que não faz esses passes pro Tyreek Hill, caramba? O Tyreek Hill tá lá, querendo passe, quem pegou ele alto quer que ele receba a bola, ele não recebe bola, cara. Ele tem mais, o Jonnu Smith tem mais alvos do que o Tyreek Hill no jogo, cara. Isso é inacreditável. Fica aqui a minha reclamação, né? Inclusive, Jonnu Smith é uma possibilidade de waiver, mas eu não pegaria. David Njoku fez aí 18.6 pontos, 10 recepções para ele, realmente foi quem deu o passo a mais, um touchdown também, né, na ausência do Amari Cooper. Isso era um pouco, eu esperava Njoku e Jerry Jeudy dando um passo à frente, não o Tillman no lugar do Jeudy, mas eu não vi o jogo, então não tenho como também saber como é que aconteceu. Depois que o Deshaun Watson saiu, acho que foi o Thompson, né, Dorian Thompson, que entrou no lugar dele, e daqui a pouco na próxima semana vai ser James Winston, a gente não sabe. Mas enfim. Mark Andrews, bem-vindo à NFL, 2 semanas seguidas, muito bem, ele já é o 9º melhor tight end da temporada. Tight end é uma coisa linda, né? É o 9º, teve 2 touchdowns na semana, 1 touchdown na semana passada, né? Na semana que vem tem Cleveland, tem uma possibilidade boa de continuar indo bem. Brock Bowers, né, foi o 4º melhor, ele que é o 2º melhor tight end da semana, da temporada, desculpa. 10 recepções para ele, né? Ele nas últimas
3 semanas ele tem uma média de 9 recepções, 12 alvos para ele nas últimas semanas. Cara, é absurdo o que ele tá fazendo realmente. Para quem apostou no Brock Bowers, em ligas Dynasty principalmente, deve estar dando risada. Na sequência a gente tem aqui o Hunter Henry fechando o nosso top 5. Ele e o Cade Otton tiveram uma pontuação muito parecida, o Otton batendo as 100 jardas, Hunter Henry batendo 92 jardas, então né, para mim são os meus grandes destaques de waivers, mas já vou falar deles. 6 de 7, 92 jardas por George Kittle, né, que está considerado dia a dia ele o melhor tight end da temporada, fez mais um jogo muito bom para quem apostou nele. Vamos ver essa questão aí, day to day é um pouquinho menos complicado, né, ele está com um problema no pé. Na sequência temos aí destaques também para Will Disley, Zach Ertz, Tucker Kraft e Kyle Pitts, né? A gente teve na sequência também o Jatavion Sanders, Tyler Conklin fazendo uma partida até ok, saiu com um touchdown, né? Teve essa... E falando em Zach Ertz, né, que é um cara que eu já chamei muitas vezes aqui em waivers, ele teve a melhor pontuação do ano. Foram 40 jardas em 4 recepções e um touchdown, primeiro touchdown para ele na temporada. Entre os destaques negativos que a gente pode trazer aqui na posição de tight end, a gente segue com o Mike Gesicki sendo o grande destaque negativo de sempre. brincadeira. Não tinha o que falar, falei essa bobagem aí. A gente, cara, sim, dá para se dizer Dalton Schultz, mas Dalton Schultz atualmente só o 29º tight end. Não é um cara que a gente vá... Não tive um grande... O Sam Laporta, né? Que segue sendo pouco utilizado. Foi o jogo que ele mais esteve presente em campo. Ele esteve presente em 95% dos snaps. Apenas uma recepção para ele na semana. Na semana que vem tem o Tennessee Titans, que é um confronto complicado. Além dele agora... Tinha me perdido aqui. Mas eu pulei o Travis Kelce, né? 4 de 5. Na semana passada ele tinha feito melhor atuação dele no ano com 9 de 10. Na semana passada não, contra New Orleans, antes da semana de folga. Voltou na semana de folga, já não voltou muito bem, ok. O confronto era bem complicado contra os 49ers. Mas a gente espera que ele tenha um jogo um pouquinho melhor na semana que vem contra os Raiders. Bora falar agora de waivers, né? Os melhores waivers que podem estar disponíveis nas suas ligas, começando pela posição de quarterback, né? Pra quem tá precisando de quarterback sempre é um pouco complicado, né? Porque tem cara... Eu no final de semana, na minha liga principal, eu tinha Daniel Jones, tenho, né? E Daniel Jones, tinha Andy Dalton, dropei, e também o Deshaun Watson que machucou. Eu fiz a troca antes da lesão do Watson. Eu não aguentava mais ter que escolher Daniel Jones ou Deshaun Watson. Eu fui atrás, eu consegui trocar pelo Joe Burrow. Gastei meu futuro, gastei uma escolha de primeira, uma escolha de segunda rodada e veio ainda o Jordan Mason de brinde, porque eu tô com o Christian McCaffrey machucado. Pior que o Jordan Mason veio, eu botei no banco o Ray Davis e foi melhor o Ray Davis. Eu não ia vencer igual, mas, né, ok. E eu fui atrás do jogador e o Joe Burrow fez 14 pontos, cara. O Daniel Jones fez menos, Deshaun Watson machucou. Mas, cara... É duro a vida de quem precisa de quarterback muitas vezes. O cara tá vindo bem, daqui a pouco ele quando tu precisa dele, ele vai mal. Mas enfim, quem são os principais nomes na semana na posição de quarterback, né? Sem dúvida nenhuma, o principal alvo aqui pra quem tá precisando de quarterback tem que ser o Russell Wilson, né? Jogou bem, né? Não sei se vai se manter. Próximo jogo contra os Giants. O Jalen Hurts não foi muito bem no jogo aéreo, mas correu para touchdown, foi, né? Posso falar que tá fresquinho na minha memória aqui. Uma outra opção também para essa semana, eu diria que é o Drake May. Para mim, as duas principais opções na semana são o Russell Wilson e o Drake May do New England Patriots. 2 semanas seguidas acima de 20 pontos. É uma boa pontuação, vem jogando bem o calouro. Ainda mais pro nosso fantasy. E além deles, cara, para ligas mais profundas, poderia ir atrás de um bom Knicks da vida. Não iria atrás nem de James Winston, nem do Thompson lá, Dorian Thompson. Não acho que seja interessante, né? Prefiro um bom Knicks a eles. E um outro cara que pode estar disponível nas ligas aí é o Tua Tagovailoa. Ele que deve voltar, né? Tinha uma expectativa que daqui a pouco nem voltaria na temporada, mas deve voltar. E se ele tá precisando, nem que tu pegue agora e coloque na tua Injured Reserve se alguém dropou no susto, né? Coloca ali e deixa. Espera ele voltar, espera ver o que vai acontecer. Depois tu tem uma outra opção no elenco, caso tu siga. Ou pelo menos para troca, né? Alguma coisa nesse sentido. E não mais nem menos importante,
Mas se o Jaden Daniels não jogar, uma escolha de última hora aí para quem tá precisando urgente de quarterback pode acabar sendo o Marcus Mariota, tá? Marcus Mariota. Olho nele, teve uma pontuação boa. Se o Daniels não jogar, ele pode... Ele tinha pontuações boas no Fantasy, né? Não podemos reclamar. Pelo menos disso não podemos reclamar do Marcus Mariota. Entre running backs, as melhores opções que você teria aí nas suas ligas, né, que eu destaco, eu tenho o Alexander Mattison. Ele vem agora atuando cada vez mais no jogo terrestre também. Então é uma boa opção de waivers na semana. Ray Davis do Buffalo Bills, ele é o número 2, com certeza. Mas sem o James Cook, ele se torna aí pelo menos um running back 2 na semana, candidato. Então é bom ter uns caras assim no elenco. Quem mais que a gente pode destacar aqui para a próxima semana? Se o Jonathan Taylor não jogar, o Tyler Goodson vira uma opção. Também não é um nome que me chama muita atenção. Dá uma olhadinha, ver se ninguém vai dropar um Tyron Tracy. Ele ainda, na NFL.com, ele ainda está disponível em menos de 50%, mais de 50% das ligas. Então dá uma olhadinha nele também. Não vejo muito benefício no Tyler Algier, que deve estar disponível em muitas ligas também. Nem no Braylon Allen. Para mim são esses caras aí. Não temos muita opção nessa semana na posição de running back. Falando em wide receiver, vamos lá. Não tem como não destacar o Rashad Bateman nessa semana como uma boa opção de colocar, mas como eu falei, é um cara 880, é um cara que tem aí 3-4 média de targets por jogo, é um cara que vai atuar no fundo de campo, é um cara que tu pode ter muito ali como base o que fazia um Marquez Valdes-Scantling. Numa semana ele podia ir muito bem, na outra ele podia simplesmente não aparecer e tu passar raiva. Outro jogador que pode estar disponível é o Romeo Doubs. Acho interessante também ter esse tipo de opção. Jogadores dos Buccaneers, para quem está de olho nessa questão, Buccaneers, tá? A gente teria o Jalen McMillan como um grande destaque aqui, mas o Jalen McMillan já estava sendo bastante utilizado, tá? Ele já estava aparecendo bastante, mas não estava sendo tão... Quem deve ser um cara que, na minha opinião, deve dar o passo à frente e deve ser um grande destaque agora, principalmente, inclusive, quando o Mike Evans voltar, eu acho que ele deve se manter, é o Sterling Shepard. Então, para mim, o Sterling Shepard é o principal alvo nessa semana aqui, entre as possibilidades. Ricky Pearsall, do San Francisco 49ers, pode ser o Jawan Jennings também, mas o Jawan Jennings eu acho que é uma mesma questão do Jalen McMillan. É um cara que ele já vem participando e eu não vejo o fato novo. É diferente, o Ricky Pearsall é o fato novo, o Sterling Shepard é um cara que já vinha aparecendo mesmo sem ter tantas oportunidades. O Ricky Pearsall estava fora, tinha levado um tiro há 50 dias atrás, 60 dias atrás, e agora com lesão do Ayuk, escolha alta de draft, o Ricky Pearsall deve ser o cara que vai dar o passo à frente no San Francisco 49ers. Teria como também apostar aí num Tavion Weeks, não vejo muito isso. O Cedric Tillman, do Cleveland Browns, foi muito bem utilizado na saída da Amari Cooper, pode ser o cara que seja o novo titular da posição sem o Cooper, então vale a pena aí se tem opção no elenco. Um outro cara que estava de folga na semana passada, então pode ter sido dropado em algumas ligas, é o Jalen Tolbert, do Dallas Cowboys, outra opção aí para você ter e melhorar, aumentar as possibilidades, na verdade, em muitos deles, no seu elenco. Entre os tight ends, eu acho que vai ser a grande disputa da semana, vai ser quem pega o Cade Otton, se ele está disponível, o grande... o cara que foi muito bem utilizado na saída do Mike Evans, pelo seu tamanho, pelo seu porte, pelo que ele traz para esse ataque. Então, Cade Otton é o grande nome na posição de tight end. Para mim, na sequência, seria o Hunter Henry. Então, muito melhor utilizado com um cara que passa a bola, Em semana passada eu falei muito disso, Como o Jacob Brissett consegue estragar os times de fantasy. Mas, Hunter Henry é uma opção, É uma opção aí que vem sendo... Ele pode pontuar mesmo sem ter touchdown. E isso são poucos jogadores na posição de tight end que conseguem. Outros jogadores que podem estar disponíveis, o próprio Zach Ertz, que deve ser a melhor semana. Para ligas mais profundas, um Jonnu Smith, mas eu não colocaria minhas fichas no Jonnu Smith, mais precisamente. O próprio Will Disley teve uma semana boa, mas não me chama tanta atenção também.
E falando na semana 8 da NFL, a semana que inicia, entre aspas, a segunda parte da temporada regular do nosso Fantasy Football, quem tem confrontos favoráveis e desfavoráveis por posição, né? Começando por quarterback, né? Jordan Love tem uma boa possibilidade, encara a defesa do Jacksonville Jaguars, que vem no ano inteiro sofrendo para parar os quarterbacks adversários no Fantasy. Kirk Cousins pode ter um jogo melhor do que na semana passada, vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Vamos ver como é que esse Tampa Bay vai reagir, inclusive, né? Mas o confronto é favorável. E um outro cara que tem confronto favorável vai ser o substituto do Deshaun Watson. Seja James Winston, seja o Dorian Thompson, Robinson, como é que é o nome do cara? Deixa eu olhar aqui que eu tô falando. Tô falando isso e não... vamos ver. Ah, o James Winston teve touchdown, cara. Ele entrou no jogo, eu não vi isso aí. Dorian Thompson Robinson. X-Ray Returns Negative. No dedo do meio. Beleza. Que coisa maravilhosa. Ainda tem o Bailey Zappe nesse time aí dos Browns, né? Mas enfim, o quarterback que for jogar, fica de olho já. Ele deve ter um jogo bom. Se ele não tiver um jogo bom contra a defesa dos Ravens, que vem cedendo muitos pontos para a posição de quarterback, descarta já qualquer opção. Eu já descartaria antes, mas tu quer apostar, né? Destacar dois quarterbacks que terão vida bastante difícil na próxima semana, tá? Um deles, Kyler Murray, enfrenta a defesa dos Dolphins, que vem, né, sendo muito efetiva contra quarterbacks, né? É a única defesa que ainda tem segurado os quarterbacks adversários para menos de 1.000 jardas, né? E a gente tem já um time aí que, cara, se espera mais dos Cardinals, né, do que eles fizeram ontem. E agora contra os Dolphins é um jogo duro, é um jogo que eles vão ter que suar aí para também vencer de um time que não consegue demonstrar poder ofensivo, mas defensivo tá muito bem. E um outro cara, o Jayden Daniels, se ele jogar, né? Até por isso também que tomar um pouco de cuidado com o Marcus Mariota, que o jogo contra os Bears ele é complicado, né? A defesa dos Bears é a segunda melhor contra os quarterbacks adversários no Fantasy. Entre os running backs, Javonte Williams teve uma semana muito boa e pode ter outra semana muito boa. Encara o Carolina Panthers, que é outro time que vem tendo dificuldades, assim como a defesa dos Bills vem tendo dificuldades, ou seja, se tu tem aí o Kenneth Walker, pode ter uma boa semana. O próprio Charbonnet, que na última semana tinha um confronto difícil, não era um cara para se escalar. Eu tenho o Charbonnet, eu acho uma liga, já me ajudou na temporada, mas dado o confronto já imaginava e realmente ele não atuou, né? Não conseguiu performar. E um outro cara que pode ter uma semana boa e quem sabe o Brandon Allen tenha um pouquinho mais de possibilidades nessa partida é o New England Patriots, né, que sofreu nessa última semana com o Tank Bigsby e pode ser que sofra também com o Bruce Hall aí, porque é outro jogador muito competente. Destacar aqui os confrontos negativos das posições de running back. Destaquei o Alexander Mattison, mas ele vai ter que correr aqui para vencer essa defesa dos Chiefs, que vem sendo a melhor disparada contra os running backs na temporada. Assim, ela já abriu até uma margem contra a defesa dos Lions, que é a segunda melhor nesse quesito. Teremos aí Tony Pollard enfrentando essa defesa, então cuidado com Tony Pollard, cuidado com Alvin Kamara, né, contra a defesa dos Chargers, que vem também tendo boas atuações. E se Jonathan Taylor voltar, ou se for Tyler Goodson, Trey Sermon, terão vida difícil contra a defesa dos Texans. Entre os wide receivers, destaques positivos que têm confrontos favoráveis, a gente tem os wide receivers dos Rams, que podem contar com um retorno muito importante do Cooper Kupp. Encaram a defesa dos Vikings, que na NFL tem sido uma boa defesa, mas para o Fantasy tem deixado os wide receivers adversários com bastantes pontos, semana sim, semana também. Outros wide receivers que terão oportunidades nessa próxima semana, né, a gente pode destacar o DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, essa turma aí que anda meio apagadinha, né? Vamos até puxar aqui para dar uma olhada. DeAndre Hopkins, que foi destaque negativo nessa semana, tem um problema na perna, é um candidato à troca, inclusive. Ele, Calvin Ridley, como é que foi o Calvin Ridley? Vamos ver, 5.7 pontos, 9 alvos para ele. Tyler Boyd, 6.8, né? Foi o melhor entre os três. Mas terão vida fácil na próxima semana contra os Lions. E um outro que pode se destacar aqui, uns outros caras, né? Falei do Tillman antes, Jerry Jeudy, que não teve uma semana boa, encara a defesa dos Ravens, que vem sendo a terceira pior
em média na posição contra wide receivers. Entre os times que estão fechando a porta para os wide receivers, né, no fly zone, vamos dizer assim, para os wide receivers, o Marvin Harrison não teve uma boa semana, vai ter uma outra semana meio complicada contra a defesa dos Dolphins, que vem também deixando os wide receivers adversários com pouquíssimos pontos em campo. Os wide receivers do Carolina Panthers, né? A gente tem aí o Deontay Johnson, Xavier Legette, quem mais? Me ajudem aí. Não vou lembrar, né? Uma turma muito boa, né? Então acho que só o grande destaque vem sendo o próprio Deontay Johnson. Encara a defesa dos Broncos, que historicamente durante essa temporada vem tendo boas atuações contra, e outra defesa que vem tendo boas atuações contra o wide receivers é a defesa dos Chargers, que encara quem vai encarar ela são os wide receivers do New Orleans Saints, que já tiveram problemas na última semana, já está um corpo aí de wide receivers desfalcado e vai ter 2 confrontos seguidos contra 3 dos times que menos vem cedendo ponto para a posição de wide receiver. Entre os tight ends, destacar dois tight ends que podem ir muito bem aqui, né? 2 times que têm confrontos favoráveis contra times que não têm conseguido travar os tight ends adversários. Um deles, Brock Bowers, né? Diria que Brock Bowers tem uma grandíssima oportunidade para ser o melhor da próxima semana, encara a defesa dos Chiefs, que vem tendo dificuldades em toda a temporada contra tight ends adversários. E outro, a gente teve uma possibilidade do TJ Hockenson voltar, era isso, né? Eu recebi uma notificação, cara, no final de semana. Ele treinou de forma limitada. Ele tem uma possibilidade de jogar na semana 8, tá? E se ele jogar, cara, é um confronto muito interessante, porque ele joga contra a defesa dos Rams, que vem sendo a segunda que mais cede pontos em média para a posição de tight end. Ou seja, se ele for a campo, olha, depende das opções que tu tem, eu julgaria colocar ele para jogo e ver o que acontece, né? Se ele treinar full na semana, né? Se ele tiver treinar limitado, game time decision, já tá 1 ano fora por ter rompido o ligamento cruzado anterior, é melhor não apostar se ele tiver muito limitado. Treinou limitado hoje, mas vamos ver durante a semana o que acontece pro Hockenson, se ele vai estar disponível contra os Rams. Se ele tiver, pode colocar pro jogo. Era isso do podcast de hoje, consegui aí ficar perto dos 45 minutos, né? Não vamos bater os 50, ótimo, fico muito feliz, né? Relembrar para vocês, siga-nos nas redes sociais, no Twitter, procura lá F_Futebolista, no Instagram, @fantasyfutebolista. Temos também o canal no YouTube, não tenho feito vídeos, mas todos os podcasts estão lá no YouTube Music. No Spotify também, siga no Spotify, aonde puder deixar estrelinhas ou curtidas ou o que for, deixe por favor, né, para nos auxiliar e nos motivar a nos mantermos fazendo esse tipo de conteúdo para vocês, né? E mande para seus amigos, né? Não se esqueça. Além de não se esquecer também, seguir o pessoal lá do Quarta para 3, estarei no podcast deles hoje à noite, vai ser muito bacana pra gente falar sobre essa última semana e projetar também o futuro. Fechou? Aguardo vocês lá também. Qualquer coisa, qualquer feedback, só mandar por direct lá no Instagram que eu respondo assim que eu puder. Fechou? Uma boa semana a todos, até semana que vem. Um abraço.